Irmãos, todos são muito bem-vindos aqui na casa do Senhor. É bom estarmos juntos aqui, reunidos em mais uma oportunidade, em mais um sábado. Para iniciarmos os momentos de culto divino, nós vamos começar cantando ainda sentados, hino 355, sempre alegre. Não dá para enquadrar todo mundo aqui. Está muito longe. A beber da limpa fonte.
cedinho e de tarde, sempre vou me refugiar. Vou subindo para o monte, a beber da limpa fonte, bem cedinho e de tarde, vou com Cristo me encontrar. Amém. Gostaria que você ficasse em pé agora. Nós vamos cantar o Troy. Tirem as sandálias os que vierem ao altar, dobrem seus joelhos, nosso mestre vai falar. Inclina teus ouvidos, Deus de todas as nações, tem misericórdia, ouve as minhas orações. Não sei pedir, não sei clamar, mesmo imperfeito vou teu nome invocar. Não sei pedir, não sei clamar, mesmo imperfeito vou teu nome invocar. Vem, Senhor, habita em nós. Vem, Senhor, habita em nós. Vem, Senhor, habita em nós. Amém, Senhor. Em continuação ao nosso louvor, vamos cantar o hino de número 496, Além do Rio. Além
Mais uma vez, ó Deus, estamos na Tua presença, rogando misericórdia, ó Deus, pela nossa vida, por tudo aquilo que nós temos feito. Queremos que o Senhor perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões, para que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a devolução dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e de tudo aquilo que nós vamos fazer aqui na Tua casa. Abençoe o pregador, que ele mais uma vez possa ser usado pelo Espírito Santo a falar palavras, ó Deus, que atinjam o nosso coração e a nossa mente. Mais uma vez, ó Deus, somos agradecidos por tantas bênçãos e por tanta misericórdia em nós. Esses pedidos e esses agradecimentos, essa oração, eu rogo através do sangue de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Cid. Bom dia, senhor. Como é que vamos? Bem, graças a Deus. Estou vendo que o salário está bem bonito, está bem cuidado. Deve ter um resultado muito bom. Deixa eu te falar, esse horário que eu fiz o culto, Se óbvio, infelizmente, ele não foi possível fazer o culto, a gente resolveu abrir a loja pontualmente às 8 horas, justamente para não comprometer o atendimento ao nosso cliente. entendi que você não fez o culto, nós vamos
chamar os funcionários, fechar as portas, se tiver cliente também. Em seguida, após o culto, a gente vai abrir. Agora, se não tiver tempo para fazer o culto, não precisa abrir a loja. É o costume da empresa fazer os cultos matinais. Melhora a nossa comunhão com Deus e a nossa harmonia entre os funcionários. Então é muito importante que esse hábito seja mantido em todas as lojas. Por causa desse culto, inúmeras famílias tomaram a decisão pelo batismo. Muitos gerentes e funcionários conheceram o Evangelho e também se batizaram. Alguns deles se despertaram para essa liderança nos cultos e estão hoje atuando como pastores da nossa igreja. Essa junção, fé e negócio, tem trazido inúmeros benefícios para os funcionários da empresa e particularmente para toda a família. Eles têm a alegria de viver uma união familiar cada vez mais forte, através de uma comunhão diária, onde os planos são colocados na mesa, na presença do Senhor. Todos os filhos são tementes a Deus, com formação superior, e trabalham na empresa do Pai, cuidando cada um de uma área específica, segundo suas competências. Embora o trabalho ocupe uma grande parte do tempo de toda a família, eles não abrem mão de servirem na igreja em diversas áreas. Sempre presente nas programações e atuantes como professores da escola sabatina, eles demonstram que o amor à igreja tem um lugar muito especial na vida deles. Alves e Juraci são anciãos ordenados e participam da liderança da igreja, ajudando ao pastor nas decisões administrativas. Suas filhas também participam como oficiais da igreja na área do diaconato e ainda ajudam no departamento de comunicação. Louvado seja Deus por essa família, que honra o nome de Deus tanto no trabalho, pregando o evangelho aos clientes e funcionários através dos cultos matinais, quanto na igreja, se envolvendo inteiramente na missão. Provai e vinde. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Convido a todos a ficarem em pé para louvarmos a Deus. Santo Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Israel, muito obrigado, Senhor, porque estamos na sua santa e maravilhosa casa.
Pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo continue aqui com cada um de nós. Queremos Te agradecer, ó Pai, pelos dízimos e pelas ofertas. Queremos agradecer, Senhor, por cada dizimista e por cada ofertante que aqui trouxe o tesouro até a sua casa. Pai querido, abra-nos os nossos corações. Nos prepare, Senhor, para ouvir a mensagem que o Senhor nos trará a essa vida. Abençoe o pregador, Senhor, que ele possa falar inspirado pelo Seu Espírito Santo. Por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados, abençoe os nossos lares. Cumpra, por favor, Senhor, o Teu querer em nossa vida. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Tudo isso, Senhor, te pedimos em nome de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Hoje eu estou aqui para mais um dia especial, né? Nós terminamos alguns sábados atrás mais um trimestre e as nossas crianças estão crescendo, né? Então hoje nós faremos a formatura mais de 2 aluninhos e eu gostaria de chamar a Kátia aqui, que foi a proa de um deles, e a Mila. Ei, Mila? E aproveitando esse momento, eu estou me despedindo, né, do Ministério da Criança. Gostaria de chamar aqui a Pro Amanda, que estará me substituindo nesse ministério. Seja muito bem-vinda, Amanda. Para quem não conhece, essa é a Amanda. Então, a partir de agora, a Amanda que estará à frente ali do Ministério da Criança, e eu estou me despedindo. Então, foi muito bom enquanto eu tive, mas Deus tem outros propósitos para mim. Então, eu tenho certeza que a Amanda fará um ótimo trabalho. Então, vamos lá, vamos chamar as nossas crianças. Eu vou chamar agora o Cauã, que ele passou da classe do Jardim da Infância para os primários. E a Júlia, que passou dos primários para os juvenis. Agora eu peço que as mamães coloquem o chapéu. E as professoras, né, que estiveram com eles todo esse tempo, que entregasse o certificado para eles. As Pro quer falar alguma coisa? Eu quero também dizer parabéns para vocês, que vocês continuem assim, ó, firmes nos caminhos do Senhor, tá bom? Eu fui professora da Júlia no jardim também, né? Depois teve umas mudanças, aí ficamos juntas nos primários, né? Eu quero que você seja essa menina especial que você é. E ela era a nossa oradora oficial, viu? Da salinha, a Júlia. Então, assim, ela tem uma missão muito grande, ela gosta muito de cantar, ela gosta, né, dos aventureiros, agora já é uma desbravadora, né? E você fica firme nos caminhos do Senhor, viu? Que Ele te abençoe muito, muito. Você é uma menina muito especial, uma joinha de Jesus, viu? Eu também só desejo tudo de bom pro Cauã, falar que eu gostei muito de ser sua professora e que você continue nos caminhos de Jesus. Vamos fazer uma oração então? Parabéns. Jesus abençoe muito a vida de vocês. Vamos orar.
família de cada uma dessas crianças também, e todos os demais que estão aqui. Nos dê um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém. Eu também quero agradecer à igreja pelo convite para participar do ministério. Estamos aqui para ajudar, para trabalhar e para fazer sempre o nosso melhor. Obrigada. Bom dia, igreja. Bom dia, amigos. Bom sábado também a vocês. Aqueles que nos visitam, sintam-se em casa. Tem pessoas aqui nessa manhã, não sei, que talvez não são da igreja adventista, mas estão nos visitando. Posso ver suas mãos? Tem gente aqui, algum visitante que não é da igreja? Ou são todos adventistas? Todos batizados? É bom porque assim está direcionando o meu sermão de uma maneira diferente. Deus seja louvado. Antes de eu entrar no tema desta manhã, queria dizer para os irmãos algumas coisas que podem servir de muita paz e harmonia para todos nós. A Bíblia diz assim que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Se nós entendemos esse conceito, nós podemos mais rapidamente resolver nossos problemas, nossas lutas. Aqui muito mais. Podemos entender na presença de Deus, nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e com humildade entender e pedir perdão a Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Nesse momento, faça isso no seu coração. Peça perdão a Deus pela sua vida, pelo seu passado, para poder ter uma melhor adoração com Deus. Outra coisa que eu posso falar muito, e não tenho muito tempo às vezes, mas vou mencionar. Eu trabalhei como pastor na área de famílias nos Estados Unidos, e eu vi de perto como que o diabo quer destruir as famílias. Ele quer realmente, ele tem um ódio das famílias, você não tem ideia. Ele vai favorecer uma família de 2 lésbicas, 2 homossexuais, isso ele ama. Ele vai favorecer uma família onde as pessoas estão juntas, morando juntas. Não fizeram um compromisso diante do altar de Deus. Ele vai favorecer essas famílias porque ele sabe que isso não vai levar a lugar nenhum. E as crianças que forem cuidadas por essas famílias não vão crescer caminhos do Senhor. Por isso, você, pai e mãe, vai enfrentar muitas lutas toda a vida na sua família. Lembre-se de uma coisa: as lutas que Deus te dá é porque Ele te ama muito mesmo, de verdade. Como que você acha que nós vamos desenvolver amor na vida se não for através do sofrimento? A paciência, como vai ser desenvolvida se nós não padecermos perseguições, lutas? A gratidão pelo que Deus nos dá, como vai crescer sem nós enfrentarmos as dificuldades? E o perdão, como que ele vai desabrochar a nossa vida se a gente não passar por críticas, por acusações? Tenha paciência no seu lar, esposo. Tenha paciência, esposa. Não se deixe vencer. Vença o mal com o bem. Não importa se você está recebendo o que você gostaria ou não. Pare de querer receber. Pare esse negócio. Eu quero isso, eu quero aquilo. Pare com isso. É por isso que existem divisões, dissensões. Cada um quer uma coisa.
E não é só coisa, não. Às vezes um quer mudar a vida do outro. O dia que Jesus falar para nós mudarmos a vida de alguém, eu vou mudar, eu vou ser fiel, eu vou mudar, mas Ele nunca mandou mudar a vida de ninguém. Ele falou para pregar o Evangelho. A mudança é Ele que faz. E a gente prega o Evangelho o quê? No amor, na paz, na tranquilidade. Olha, as pessoas ficam querendo coisas, as coisas não acontecem, e elas ficam ansiosas. E a ansiedade leva elas a ficarem mais nervosas, irritadas. Quando o marido conversa com uma esposa, nós usamos essas brincadeiras tontas que os brasileiros usam, né? Vou dar um exemplo de uma brincadeira tonta aqui. O camarada vai estacionar um carro e tinha espaço para estacionar uma manobra só. Ele levou 3, 4 manobras para estacionar. Aí passa um amigo e fala: ô barbeiro! O que isso constrói de caráter chamar alguém de barbeiro? Como que isso edifica a Igreja de Cristo? Como que isso valoriza uma pessoa? Por acaso Jesus falaria: ô barbeiro? Estou dando só um exemplo. Eu aprendi isso depois de muitos anos. Como bom brasileiro, eu vivia tirando sarro na cara de todo mundo também. O que isso edifica? É claro, quando é um bom amigo assim, você brinca com seu amigo, que beleza. Mas eu vejo pessoas que não são tão amigos assim, usando expressões. Às vezes a pessoa fala uma coisa, outro exemplo, as pessoas contam algo para você. Não vou usar você, não, vou usar aquilo. Contam algo para mim, e em vez de eu falar assim: nossa, que ótimo isso aí. Nossa, eu não sabia, que bacana. Que experiência bonita você teve. Olha como Deus guiou sua vida. Não sabia que você tinha essa capacidade. Não, a gente já sai com um contraditório. A pessoa está falando que fez um almoço pela primeira vez na vida, conseguiu cozinhar um arroz e feijão. Outra pessoa, em vez de dar os parabéns, que esse talento continue crescendo, porque a Igreja de Cristo tem que se fortalecer. E nós temos que cumprir o nosso papel, valorizando aquilo que está ao nosso redor, para que as coisas boas possam crescer. Não, a pessoa vai e dá um contraditório. Ah, mas só arroz e feijão? Eu cozinho muito mais que isso. Quem perguntou que você cozinha? O cara está abrindo o coração para você. Olha, tem costumes aqui na nossa terra que tem que melhorar. Aí o que acontece com as pessoas? Elas se armam com outra resposta mais dura. Então nós vivemos num país onde um dá uma resposta dura, o outro dá uma resposta mais dura. E como que isso edifica, igreja? Como que isso edifica uma vida? Como que isso edifica um lar? Como? Fala para mim. Você que está acostumado a criticar, sempre dá um contraditório, nunca para dar os parabéns para a sua esposa, valorizar o trabalho dela, valorizar a conversa dela. Eu sei que as mulheres conversam muito, eu sei, mas é o jeito dela. Escute. Eu sei que as mulheres querem dar muita opinião demais, sabe? Sara foi lá dizer para Abraão dormir com Agar. Mulher tem essas coisas na cabeça, quer dar opinião para tudo. Escute. Não vai fazer que nem Abraão fez, mas escute. É o jeito da pessoa se expressar, o jeito da pessoa falar, conversar, abrir o coração. Esses bons costumes, quando você chegar aqui na casa de Deus para adorar, você vai ver a diferença na adoração a Deus. Você vai ver como que as coisas ficam mais bonitas, mais gostoso sentado na minha esposa para adorar a Deus. Que alegria estar do lado dela, que alegria estar do lado do meu marido, sem um ressentimento, sem uma mágoa. Esse é o meu conselho antes do sermão. Já preguei um sermão, né? E como todos nós somos pecadores, né? Eu, o maior deles, já expliquei para vocês que Deus me fez entender que eu sou o maior dos pecadores. Vamos fazer uma oração agora para entrar no tema. Senhor Deus, que olha desde os altos céus e vê todos os habitantes da terra, contempla todos os moradores.
e conhece tudo o que os homens fazem, diante de quem nada está oculto. O nosso coração, a nossa vida, os nossos pensamentos são como um livro aberto diante de Ti. O Senhor que conhece a cada um de nós e perscruta todos os corações. Nesse momento, Senhor, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia para rogar-te por um favor mais especial, que a nossa mente possa estar silenciada. Nosso espírito, nosso coração, focados, concentrados na adoração do Deus, Criador dos céus e da terra. Não merecemos, mas aqui estamos. Obrigado por nos receber, Senhor. Carecemos de Ti. Carecemos da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão. Nesse momento, opere isso em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vão e digam a João que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o Evangelho é anunciado aos pobres. Essa foi a resposta que Jesus deu para a pergunta agonizante de João Batista: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar a outro? A fé de João era forte, a fé de João era poderosa. João enfrentou as dificuldades. João sozinho trabalhava, não tinha amigos, não tinha família, sozinho pregando no deserto, anunciando, fiel ao chamado de Deus, voz do que clama no deserto. Uma fé. O homem em que Jesus falou: de mulher nunca nasceu ninguém maior. De repente, uma rachadura na barragem da fé de João. Por que Jesus não vem me tirar aqui do calabouço? Por que eu continuo sofrendo? Por que eu continuo padecendo? Jesus, Ele é meu primo, ainda da mesma família. Quando Ele vai vir me tirar daqui? Ele sabe que eu estou preso injustamente. Eu fui aquele que anunciei a vinda dele. Uma rachadura, uma barragem da fé de João. E uma rachadura é tudo o que precisa para que o inimigo entre e destrua a fé de uma pessoa. Perguntem para Jesus se Ele é aquele que nós esperávamos realmente, ou tem outro que nós queremos, ou nós devemos esperar. E então Jesus dá essa resposta para João. Voltem e digam a João que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o Evangelho é anunciado aos pobres. Eu vou estudar com vocês nessa manhã essa resposta de Jesus. E nós vamos ver nessa resposta de Jesus muito mais do que uma cópia de Isaías 35, 61. Nós vamos ver nessa resposta de Jesus muito mais que somente uma linda frase de dizer. Vamos ver na resposta de Jesus a inauguração, a abertura de um reino celestial no planeta Terra. Um reino invisível. Um reino único. Um reino com 3 características. A primeira delas, o Evangelho de Jesus Cristo é oferecido para os que são abandonados, rejeitados, discriminados e abandonados da sociedade. Os coxos, os cegos, os surdos, os leprosos, eles eram considerados a pior estirpe da sociedade. Eles eram considerados um lixo, eles eram considerados um problemão. Eles eram acusados também injustamente de serem vítimas de pecados que seus pais haviam cometido e, portanto, tinham que viver longe da sociedade.
Arrumavam para eles lugares para eles viverem lá fora, longe, abandonados. Não podiam estar entre o povo. Eram completamente rejeitados. Não tinham amor, não tinham amigos, não tinham família, não tinham esperança. O lixo da sociedade, um peso extra que você quer jogar fora. A esses que a sociedade chamou de lixo, Jesus chamou de luxo. Conta um pastor conhecido meu a história de que no guarda-roupa dele existe uma blusinha, uma blusa feita de tricô que ele não usa mais. Ele diz assim: aquela blusa está ocupando espaço no meu guarda-roupa, e a lógica me diz para jogar fora aquela blusa que eu não uso mais e colocar mais uma camisa ou um terno que eu preciso para o meu trabalho de pastor. É uma blusa pequenininha, está faltando botões, as mangas são curtinhas, os ombros são pequenos, os fios já estão meio perdidos, soltos, arrebentados. A lógica me diz para jogar fora. Não tem nessa blusa nenhuma etiqueta dizendo foi feito aqui, foi feito ali, ou dizendo como lavar, como cuidar. Não tem etiqueta porque não foi feita numa linha de fabricação por um funcionário sem nome que ninguém nunca vai saber quem fez. Mas mesmo que ela não tenha nenhuma função para mim, não sirva para nada para mim, para usar para nada, ela não perdeu nenhum valor para mim ao longo dos anos. É isso. Ela não tem uma etiqueta, ela não tem nada escrito nela, sabe por quê? Porque ela é o trabalho de amor de uma mãe. E embora não tenha nenhuma função, nenhuma utilidade, não perdeu nenhum do seu valor para mim, porque é o trabalho de amor de uma mãe por um filho. Essa deve ter sido o pensamento de Davi, quando ele escreve lá em Salmo 139: no ventre da minha mãe fui formado. Sabe o que ele quer dizer? Não tem ninguém igual a mim nesse mundo, eu sou único. Dos milhões e bilhões que já existiram, dos bilhões que existirão, ninguém será igual a mim. Davi entendeu isso. Ele falou: nossa, Deus me fez especialmente. Deus me fez único. Não tem uma cópia. Eu devo ter algum valor. Sabe, meus queridos, cada um de vocês, cada um de nós, você foi especialmente dotado por Deus. Você foi deliberadamente feito pelo Senhor. Eu sei que veio da sua mãe, do seu avô, mas quando Deus criou a humanidade, Ele já colocou a presença dele em todo ser humano que fosse nascer. Embora exista uma falsa ciência que diz que não se pode provar a existência de Deus, infelizmente eu vou desmentir essa falácia aqui hoje. Não pode provar a existência de Deus? Quem disse? O pastor tal, porque os cientistas, tudo eles provam no laboratório e não dá para provar no laboratório. Quem disse? Mentirosos, evolucionistas, mentirosos. Em tudo se prova a presença de Deus, tudo. Se você botar no microscópio, se você botar para estudar, você vai ver impossível que isso aqui tenha saído do nada. Impossível. Tem que ter uma mente brilhante que criou isso aqui. Em tudo está a prova de Deus. Mas os evolucionistas, com a teoria deles diabólica, pressionaram a igreja cristã em décadas passadas, desde o começo do século XX, e a igreja não estava preparada para enfrentar os argumentos dos evolucionistas, e muitos cederam à pressão, e daí saíram essas ideias. Não é impossível provar a existência de Deus, impossível no nariz, impossível é provar o evolucionismo, isso é impossível, isso é impossível, é uma falácia. Em tudo que você olhar, você vê a Deus. Se você estudar uma planta, você vai ver a grandeza. Você não tem como, não tem saída, não tem como inventar uma historinha. Aí você vem pra cá, entendeu? Deixa pra lá. Não!
Deus está provado em tudo. Ele fez você especial, fez eu especial. Nós somos a maior prova da existência de Deus. Hoje, com os avanços do conhecimento da ciência, já fica provado a impossibilidade de que um ser humano tenha saído não sei de que evolução. É tudo mentira, é tudo uma história lavada. Tem provas científicas verdadeiras hoje. Eles não querem dizer Deus, eles chamam de uma inteligência. Uma inteligência. Uma inteligência. Parece que é uma inteligência flutuando por aí. Inteligência pertence a alguém. Alguém tem que ter essa inteligência. Não promulgue mais essa mentira que não se pode provar a existência de Deus. Você pode provar no laboratório, qualquer coisa que você olhar nesse universo. Ele deixou a digital dele. Você não tem digital? Não é a prova que você é você? Você acha que Deus não deixou digital? Estou brincando comigo. A digital dele está em tudo no universo. Que falácia, que mentira. Eu cheguei a falar essa mentira muitas vezes quando eu era pastor novo ainda. Não dá para provar a existência de Deus. Mentira. Você prova em tudo que Ele criou. Em tudo, qualquer vida nesse mundo. Você consegue provar. Tem uma mente super inteligente, superior. Tudo que nós podemos imaginar, só imaginar que criou as coisas todas. Essa mente é Deus. Ele criou você, especialmente, unicamente. Ele dotou você com dons específicos. Ele te planejou para você viver nesse mundo e dar resultado. Se você não está dando resultado, é porque a sua mente está um pouco enganada, meu amigo e minha amiga. Tudo que Deus cria é bom. E Deus não faz nenhum erro, não. Ele criou você. Então você também é bom. Todos aqui somos bons. Mas a nossa mente esquece do amor e da bondade de Deus. E nós começamos a nos comparar com os pesos e medidas desse mundo, dessa sociedade. Jesus olhou nos olhos dos discípulos de João e falou: olha, no meu reino, toda pessoa tem valor. Nenhuma pessoa é deixada de fora. Todos são especiais. Todos são importantes para mim. Sabe, queridos, numa sociedade onde a porta da oportunidade se abre só uma vez, depois se fecha para sempre. Num sistema onde as pessoas são categorizadas, né? Primeira categoria, segunda categoria, terceira categoria, sei lá, tudo nesse mundo, né? Num planeta onde existe uma elite que se acha superior e o resto tudo é número de computador, pode morrer metade, não tem problema. Num mundo onde o valor de um homem está nos bilhetes que ele traz na sua carteira, ou no carro que ele dirige, na casa que ele mora, e o valor de uma mulher está no formato do seu corpo, das suas pernas, do seu rosto. Deixa eu contar para vocês. O reino que Jesus veio fundar é uma alegria para nós. Nós estamos livres disso. Ninguém tem que se preocupar com isso. Porque no reino que Jesus veio fundar, você tem valor não pela sua função, meu amigo, não pela sua utilidade. Você tem valor porque você foi feito por Ele. O valor está no fato de quem você pertence. E você pertence ao Rei, Criador dos céus e da terra. Jesus passou uma segunda mensagem para os discípulos de João. Ele falou: no meu reino não há morte. Os mortos são ressuscitados. Alguém já viu um morto ser ressuscitado? Imagina a alegria, imagina a satisfação daqueles que estavam ali, quando Jesus vai e ressuscita um aqui, ressuscita outro ali. Imagina isso. Como você explica? O ano de 1899 marcou a morte de duas pessoas muito importantes nos Estados Unidos. Uma delas, uma importância até mundial. O outro, uma importância mais nacional, americana. Pouco conhecido. Esse pouco conhecido na época, muito conhecido, se chamava Robert
Ingersoll, um advogado, orador poderoso e agnóstico. O outro, mais conhecido, se chamava Dwight Moody. Alguns de vocês talvez não conheçam, a gente vai apresentar para os mais jovens Dwight Moody. Os mais antigos devem conhecer o Instituto Moody. Nós usávamos muito esses filmes do Instituto Moody para fazer evangelismo antigamente. Quando eu fui pastor no interior do Ceará, em 94, 95, 96, lá nós usávamos aqueles filmes do Instituto Moody que falam da criação, que falam de coisas científicas, bonitas, como Deus criou o mundo, dão estatísticas. É um poderoso ministério que o Instituto Moody tem há muitas décadas para mostrar que Deus é o criador de todas as coisas, competindo diretamente contra o evolucionismo. Eu lembro muitas vezes nós estávamos passando esses filmes lá, naquelas máquinas de filme. Hoje não tem mais máquina de filme, né? Perdemos essa relíquia. Aquelas máquinas que a gente tinha que emprestar da associação, porque só tinha 3 na associação, e tinha 25, 30 pastores. Então, para não dar briga entre os pastores, pastor briga, pastor fala. Olha, não devia, viu? Outro dia eu estava falando de um jogo de pastores de futebol, que a pessoa ficou surpreendida. Mas aí a gente pegava aquelas máquinas para passar os filmes, para fazer o evangelismo. Lá naquele interiorzão do Ceará, não tinha celular, não tinha videoprojetor, não tinha essas coisas. Era muito caro para comprar e fazíamos com a maquininha mesmo. E essa maquininha no meio dos filmes toda a noite. O filme arrebentava. Era aquela novela. A gente já estava acostumado. Olha, irmão, arrebentou o filme, eu vou pedir para ir lá consertar e você vai cantando para a igreja um corinho. Então, enquanto o irmão cantava o corinho, eu tirava o filme ali um pedacinho, passava um durex do outro lado, emendava, passava lá de novo o filme. Filmes do Instituto Moody. Moody foi um evangelista, conhecido no mundo inteiro, o nome dele. 2 cidadãos morreram no ano 1899, nos Estados Unidos. Os 2 tinham muito em comum. Os 2 nasceram em lar cristão. Foram para a escola dominical, que eles iam na época, e aprenderam a Bíblia, leram a Bíblia, cantaram hinos, como as crianças cantam para Jesus. Quero dar os parabéns para esse ministério. Essa coisa mais linda, indescritível que nós tivemos aqui agora há pouco, essa mocinha, essa menina, esse rapazinho, menininho, se graduando aqui. Parabéns às professoras. Que coisa mais linda. Quantos dons, né, Deus dá para a igreja, quantas coisas bonitas, né, Deus dá para a igreja. Um prédio bem construído, tudo tem seu custo, mas olha, para a honra e glória de Deus, amém, aleluia, né? Até ar-condicionado temos, Deus seja louvado por toda essa facilidade para podermos adorar a Deus em espírito e verdade. E parabéns aos irmãos que construíram essa igreja e lutaram, porque foi muito sacrifício, imagina. Mas os 2 receberam educação cristã, os 2 cantavam hinos, conheciam da Bíblia. Quando os 2 cresceram, os 2 se tornaram poderosos oradores. Muita gente vinha escutar quando eles falavam. Não vamos perder aquele camarada que vai falar coisa bonita, vamos lá escutar. Só que havia uma diferença entre os 2 quando eles ficaram adultos. Dwight Moody abraçou a Bíblia como a esperança da humanidade. Robert Ingersoll rejeitou a Bíblia, dizendo que era uma mentira e uma farsa. Robert Ingersoll falava coisas da Bíblia super feias de falar. E ele usava argumentos bonitos, usava o evolucionismo também, que estava pegando fogo naquela época nos Estados Unidos, no mundo. E falava que a Bíblia era uma mentira, era um engano, era uma farsa para fazer as pessoas se sentirem dependentes disso aí e não descobrirem-se a si mesmas, para se sentirem dominadas. Era o que a religião usava, era o ópio da humanidade, esse negócio de cristianismo, de Bíblia. O ópio era aquela droga que se usava lá, que a pessoa ficava viciada, vamos supor uma cocaína, um crack. A Bíblia era o crack da humanidade.
Ele pegava certos textos bíblicos e falava assim: conhecereis, por exemplo, o texto famoso, esse que nós conhecemos, conhecereis a verdade vos libertará. Robert Ingersoll mudava e falava assim: não é bem assim não, isso é mentira. O correto é: conhecereis o pensamento livre, e então sereis livres e libertos. Não tem nada que acreditar no que a Bíblia fala. Esse negócio de eterno não existe. Alguém que já foi lá para ver, ele falava. Alguém pode falar como é que é? Passou pela experiência já? Que negócio de eterno? A vida é aqui e agora. Você tem que aproveitar agora. O tempo presente é hoje. Não tem vida eterna. Não tem eterno nenhum. Ele usava argumentos poderosos. E um monte de gente à toa vinha escutar ele. Olha, atraía muita gente. Que coisa, né? Que coisa, né? Não tente explicar, às vezes, a política, nem explicar as culturas. Sempre vai ter um grupo de um lado, um grupo do outro. A vida é assim. Oxalá que estejamos do lado que Deus quer que estejamos. Lado bom, lado melhor. Mas vinham muita gente escutar. Muitos vinham escutar. Dwight Moody teve outro legado. Dwight Moody pregou o Evangelho para pessoas pobres e moribundas, que não tinham esperança, rejeitados da sociedade. Dwight Moody escreveu livros, fundou escolas de educação para ensinar os princípios da palavra de Deus para as pessoas. Deixou milhões de vidas transformadas praticamente. Olha só que coisa. 2 pessoas criados em lar cristão, conhecedores da palavra de Deus. Um abraça a Bíblia, o outro rejeita. E agora? Quem tinha razão? Vocês podem pensar que não, mas o tempo mostra quem tem razão. A confusão que podemos passar por um momento logo será esclarecida. A verdade sempre sai à tona. E a verdade ela é bem vista, sabe quando? Na hora da morte. Como as pessoas morrem revela muito do que elas são. E um biógrafo fez uma comparação, que eu vou contar para vocês rapidamente aqui, da morte dos dois. A morte de Robert Ingersoll e da morte de Dwight Moody. Ele diz assim: Robert Ingersoll morreu repentinamente, ninguém nem esperava que ele fosse morrer. Teve um ataque do coração fuzilante lá. Fortíssimo. A família não sabia o que fazer. A mulher entrou em desespero total. O corpo sendo cuidado na casa. Já era hora de enterrar. E a mulher dizia: não. E ali ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias o corpo. A força, seguraram a mãe, que não saía de cima do caixão do pai, e levaram embora para enterrar o homem. Só que nem enterraram, cremaram ele. Naquela época, cremaram era uma coisa muito esquisita. A resposta do público, tanto vinha escutar ele, as milhares de pessoas que vinham escutar as palestras dele contra a Bíblia e contra o cristianismo, todo esse iluminismo, toda essa descoberta da ciência, a resposta do público foi mínima. Poucas pessoas vieram no seu enterro. Para uma pessoa que falava que a vida é aqui agora, que conta com certeza, com tanta gente que escutava, falando mal da Bíblia, falando que não existe o eterno, a morte veio sem nenhuma consolação, sem nenhuma esperança. E a resposta do público foi mínima. Dwight Moody teve outra circunstância. No dia 22 de dezembro de 1899, Dwight Moody levantou-se para a sua última manhã de inverno. Lá o inverno é o oposto do nosso verão. Agora lá é inverno, lá no hemisfério norte. Ele estava doente já por algumas semanas, acamado, nas últimas. Deitado, a família o ajudava com as suas necessidades.
o limpavam, amando o pai, cuidando daquele papai. E ele foi ficando fraquinho, não conseguia andar mais, por alguns dias, algumas semanas. De repente ele abriu a boca na manhã do dia 22 de dezembro de 1899 e começou a falar as seguintes palavras. Ele abriu os olhos, deitado, olhou para o céu e falou bem assim: o céu se abre para mim, a terra retrocede. O filho dele, que estava no quarto, porque sempre ficou alguém da família junto com ele, nunca ficou sozinho. Engraçado, a maior parte das pessoas morrem sozinhas, né? Triste fim do ser humano. Quem não tem Deus deve ser triste, né? Morrer sozinho no quarto, depois de muito idoso já, que não consegue mais ser parte da sociedade, ninguém nem lembra mais de você. Você não sai mais nas ruas, você não vê mais ninguém, seus amigos todos já morreram, familiares. Um momento lá sozinho na sua cama, você dá o último suspiro, ninguém está perto para você apertar a mão. O filho de Dwight Moody, Will, quando escutou o pai falando essas palavras, olhou para o rosto do pai, levantou-se da cadeira, olhou e falou: parece que o pai está indo embora. E correu lá na sala, tinha outros familiares na família da casa, e falou: olha, o pai está morrendo, vamos lá, vamos ficar do ladinho dele. E todos vieram, olha só, como Deus honra a morte dos seus filhos. Todos vieram e começaram a cantar hinos de louvor, hinos de ida ao céu. E poucos minutos depois, ele deu o último suspiro e descansou, sabendo que os céus esperavam por ele. O enterro dele, mais de 100.000 pessoas pelas ruas de Nova York. No enterro de Dwight Moody, 100.000 pessoas cantando hinos pelas ruas da cidade, hinos de ida ao céu, hinos de agradecimento a Deus, de louvor. Muitos conversavam sobre a vida de Dwight Moody, tudo o que ele havia feito. Muitos deram testemunhos no seu enterro, das obras poderosas que Deus fez através dele. E muitos se lembraram do sermão que ele pregou em Nova York aquele ano, no mês de abril, uns 6, 7 meses antes da sua morte. Ele disse naquele sermão, um dia, as pessoas se lembravam disso, ele disse bem assim: um dia vocês vão ler nos jornais que Dwight Moody deixou de existir, morreu, como que tudo acabou, como que pronto, ponto final, encerrou. Não acreditem, ele falava bem assim. Não acreditem, sabe por quê? Porque eu nasci da carne em 1835, mas nasci do Espírito e me batizei em 1855. Aquilo que é nascido da carne morrerá, mas aquilo que é nascido do Espírito viverá eternamente. Olha a fé que ele tinha na volta de Jesus. Jesus olhou no olho dos discípulos de João com aquela pergunta agonizante: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar a outro? João estava sofrendo, coitado. João estava desistindo da jornada. Sabe, o desânimo faz isso com você. Os pensamentos negativos fazem isso com a gente. Eles causam em nós a vontade de desistir. E a gente começa a perguntar: mas valeu a pena ser cristão? Valeu a pena ir à igreja todos esses anos? O diabo fica feliz quando os cristãos começam a questionar. Ele exulta: vencemos mais um desistindo, mais um acovardando-se, mais um deixando de viver para Jesus. João precisava escutar essas palavras de Jesus. Ele estava bem assim também, sendo tentado. As perguntas e as dúvidas de João só foram vencidas, só foram menores
E o número de vezes que ele andou de um lado para o outro, naquele quartinho pequenininho, naquele calabouço ali, ele estava pensando e pensando e pensando e pensando. Onde está Jesus? Por que ele não me socorre? Por que ele não me ajuda? Mas Jesus não parou aí. Jesus mandou uma última mensagem para João, para tirar de uma vez essas nuvens escuras da cabeça dele, para dizer para ele o quanto que ele era especial, e o quanto que Deus estava com ele, e o quão importante foi a missão dele. Jesus falou: vai, diga para João, o Evangelho está sendo pregado para os pobres. Lembra-se que essa é uma resposta de Jesus inaugurando um reino invisível e único nesse mundo. O Evangelho está sendo pregado para os pobrezinhos. Eu gosto muito das bem-aventuranças, sabe? Eu gosto muito da Bíblia inteira. Eu faço uma semana de oração, vou fazer uma pequena propaganda do pastor Saulo aqui sobre as bem-aventuranças. Elas não são somente dizeres bonitinhos e lindos, realmente é lindo, as bem-aventuranças são lindas. Elas estão escritas aí em quadrinhos, folhetos, para colocar aí na sua parede. As bem-aventuranças, para muitos que não sabem, são passo a passo de como que Deus reconstrói o coração de um crente, de um cristão. Nós também precisamos ser reconstruídos, queridos. E o primeiro passo, sabe qual é? A pobreza. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São 8 passos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Outro passo, os puros de coração. A limpeza vai sendo feita pouco a pouco. Jesus fala uma hora: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. E depois, os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E a última bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E as outras duas são uma explicação da última. Passo a passo, como Deus reconstrói o coração do crente. Mas o primeiro passo é a pobreza. A pessoa que não reconhece que ele precisa de Deus, a pessoa que não reconhece que carece da graça de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Deus tem misericórdia da minha alma, da sua, que nós não caiamos nesse erro de achar que estamos bem, seguros, suficientes, fortes. É claro que Deus pode se fazer sentir forte, sim, mas não esqueça da pobreza espiritual. Ninguém aqui merece, nem muito menos eu, a salvação. Ninguém é merecedor. A salvação, ela vem de graça para nós. Ninguém pode comprar. Por isso que ela é para os pobres. Jesus está dizendo: não adianta você ir para a igreja 52 sábados por ano. Não adianta você ter cargos e cargos na igreja, construir lindas igrejas. Nada disso vai te trazer a salvação. Nada substitui a presença de Jesus. Nada. Mas ela é de graça. E a gente recebe a salvação sem merecer. Ela é de graça. Essa é a característica única do reino de Jesus. Todas as outras igrejas, todas as outras filosofias dizem que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Você tem que conquistar a salvação. Eu lembro uma vez, eu fiz uma viagem. Estava estudando na Andrews, nossa universidade, Andrews University, estava fazendo uma mestrado em divindade. Já expliquei para vocês o que é mestrado em divindade outro dia. Quem não estava aqui depois me pergunta que eu explico. Esse nome é estranho, né? Mestrado em divindade.
E a minha mãe morava na Califórnia, frequentava uma igreja brasileira, na área de São Francisco. E numa certa ocasião ia haver um programa especial. Todos os anos os brasileiros vão lá fazer um programa especial no fim de semana de 7 de setembro, na semana de 7 de setembro. Fazem no sábado à noite uma reunião, cantam coisas folclóricas do Brasil. Às vezes convidam alguém para fazer uma programação especial e convidaram um grande pianista na época, e aí convidaram para tocar umas peças clássicas lá de violão. Eu falei, oba, eu vou lá ver a minha mãe já, né? Faço um passeio. E fui. Peguei um pouco de trânsito no caminho, cheguei meio em cima da hora para entrar no avião, fiz o check-in, e o meu violão, você sabe que os violões são feitos à mão, então você quer levar ele em cima do violão, não do avião, não lá embaixo. Porque lá embaixo acontece às vezes da caixa ser jogada, atropelada por uma mala, cair. Isso pode machucar o seu instrumento, que é um instrumento feito à mão e é caro. Então você tem um certo ciúme do seu violão. Só que o violão fica num tamanho assim que às vezes, sabe, está bem naquele tamanho assim que a pessoa fala, não pode ir aqui em cima, tem que ir lá embaixo. Então você tem que dar uma insistidinha. Então eu sempre deixo o violão na mão, despacho as malas. Às vezes nem pergunto para a pessoa no check-in se pode levar o violão em cima ou não. Eu fico com ele. Com medo ela falar não. Aí chega na hora lá do embarque, já fiz o check-in, eu tenho que embarcar. Aí sempre funciona. Eles arrumam lá, tem um lugarzinho para colocar o violão, sempre tem. Ele é maior para a bagagem de mão. Mas as pessoas geralmente entendem instrumento musical e tal, tem o seu valor. Mas nessa ocasião, quando eu cheguei e fui passar no raio-x, eu estava ia entrar no avião com aquilo. Então eu botei o violão na esteira ali para passar no raio-x. E ele entrou a primeira parte da caixa, né? Caixa preta do violão, sólida. Passou o braço do violão, passou essa parte menor. Quando chegou na parte maior, a abertura segurou, não passou. Então essa parte aqui ficou sem ser, sem passar no raio-x. Aquela loira de olhos verdes, sem nenhuma graça, olhou para mim, sério, e falou, o violão não pode ir, ele está passando no raio-x. Aí eu falei, nossa, agora tem que chorar aqui, né? Americano detesta quando você faz isso. Você vai achar bonitinho insistir 2 vezes? É só jeitinho brasileiro. Vai insistir lá nos Estados Unidos. Quando o americano fala não, é não. Se você insistir, é falta de educação. E se ele percebe que você é estrangeiro, que ela percebeu no sotaque, aí você está ferrado. E ela, aí eu fui dar uma choradinha, né, claro. Não sou brasileiro? Não falei que vamos chorar? Vamos chorar, sou brasileiro. Fui lá chorar. Falei, não, é que o avião já vai sair, não tenho tempo de despachar no outro voo. Ela falou assim, despacha, leva lá para o local de bagagens tamanho extra, grande. Extra size. Vamos fazer em português, tá? Bagagens grandes, volumes grandes. Aí eu falei, mas aí é que não vai chegar a tempo hoje à noite. Eu falei para ela que eu tenho que tocar lá um concerto hoje à noite. Estou pagando a minha viagem para isso. Esse argumento bem lógico para ela. Ela falou assim, segunda vez ela falou, mais sério, o violão não vai nesse voo. Calou a boca. Aí eu puxei o violão, e quando eu puxei o violão, eu dei um sorriso. Escuta, vou só mostrar o violão para você que não tem nada. Eu abri a caixa do violão para você. Security! Ela olhou para o guarda e chamou o guarda. Sem nenhuma misericórdia. Seca, fria. Não estava nem aí para mim. Não estava nem no meu concerto, na viagem que pagaram, para nada. Aí eu, não preciso, vou levar lá. Fechei e fui embora. Aí, olha o brasileiro como é que é. Aí saí, e eu tinha que sair e era para aquele lado lá, o lugar onde tinha bagagens grandes. Falei, se eu deixar a bagagem grande, não vai chegar hoje, não vou tocar o concerto. Puxa, aí dei uns passos assim, olhando para baixo. Olha, acho que já andei bastante. Ela está me vendo mais, ela está me vendo mais. Voltei.
2, 3 esteiras e fui na quarta esteira, longe dela, para passar o violão de novo. Tentar outra vez, outra pessoa. A pessoa não sabia que eu tinha já sido negado. Comecei a pensar, estava tudo novo, beleza. Era uma senhora negra. Extra size, tamanho extra. Sentava assim, aquela gordura toda caía pro lado da cadeira. Assim. Tão grande que ela era. Eu falei, me ferrei mesmo, né? Essa aí sim que vai ter menos paciência ainda, porque ela carregando esse peso todo que ela carrega. A vida difícil que ela deve ter, imagina. Ainda vem eu aqui agora encher a paciência dela, ela passar um violão, mas não passa. E fiquei quietinho. Naquela época não tinha ainda ocorrido o ataque das torres gêmeas, então não precisava tirar sapato, nada, podia passar. Tá. Entrou. De novo, mesmo processo, né? Então vamos ver agora como é que vai ser, né? Falei, talvez passe, essa abertura um pouquinho maior, eu pensei. E de novo parou o violão bem ali. Não falou mais nada. Eu dando bronca, né? E só calado ali para ela, assim, com uma cara suave de decepção. Tinha uma carinha de triste, assim. Ela viu minha carinha de triste, sabe o que ela fez? Jogou o corpo para lá. Jogou o corpo para cá, jogou o corpo para lá, jogou para cá e saiu da cadeira. Botou a mão na abertura da caixa e levantou a caixa do raio-x. E o violão entrou. Ela baixou a caixa do raio-x. Olha só, que legal. Aquela primeira mulher, olho do olho verde, não me deu misericórdia. Não foi misericordiosa comigo, mas a outra foi. Pode ser que as pessoas nunca serão misericordiosas com você, nunca te darão perdão na vida, sempre jogarão na tua cara os erros que você fez no passado. Tem gente do diabo nesse mundo que só sabe fazer isso, mas Deus, Jesus, escuta o que eu vou te falar, Jesus te dá misericórdia agora, hoje. Amém. É só você pedir. Ele te dá misericórdia, e essa é a única característica do reino que Jesus veio fundar nesse mundo. Não existe nada igual nesse planeta, nenhuma outra filosofia se compara. Todas as outras dizem que você tem que ter a experiência correta, o culto correto, a doutrina correta, senão você não vai para o céu. Todas as outras ficam competindo e barganhando com Deus. São reinos de picaretagem. Senhor, eu vou dar tanto de dízimo, mas eu quero aquela benefício também. Nós estamos no dízimo hoje. Não é assim que se dá o dízimo, pensando em ganhar coisa de Deus. Isso é ser picareta. O que é maior, o seu dízimo ou a sua vida? O que é maior, me responde. Você por acaso, quando está com a sua vida, você vai lá e fala para Deus: Senhor, a minha vida aqui para o Senhor me dá uma coisa bonita. Não! Por que você faz isso com o dízimo? Dízimo é um ato de amor. Se você não está dando é porque você tem problema de amor no coração por Deus. Você tem uma fé fraca, você tem uma fé superficial, onde você acha que não precisa dar valor para as coisas que Deus pede. Vai resolver esse problema com Deus, mas não vem com essa história. Senhor, eu vou na igreja esse ano 52 sábados, eu vou 52 domingos, e eu vou 52 quarta. Senhor, quarta-feira eu não vou aguentar não, Senhor, me desculpa, 52 quarta-feira é muito. Tá bom, Senhor, eu vou 52 quarta-feira também, mas por favor, Senhor, me arruma um trabalho melhor. Me dá aquele trabalho, me dá aquela posição. Consegue aquela bolsa de estudo para o meu filho. Picaretagem. Quem é que vai para o céu com picaretagem? Eu não conheço ninguém. A característica única do reino de Deus é pela fé, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém esteja se jactando, dizendo que, olha, eu fiz mais, não, o nosso é melhor, o nosso culto é superior, nossa igreja é mais bonita. Não, é de graça. E você recebe a salvação não quando você faz muito, ou quando você conseguiu conquistar, finalmente consegui, Senhor. Não, você ganha a salvação quando você reconhece: meu Deus, eu não consigo. Ele tinha tudo: dinheiro, posição, reconhecimento, respeito, dignidade, posição social, líder religioso, doutor da lei. Mas naquela manhã ele amanheceu com uma pergunta:
ele não tinha resposta. O que eu devo fazer para garantir a minha vida eterna? Quanto eu tenho que investir? Quais são as coisas? Quais são os detalhes? Eu preciso saber. Eu quero garantir a minha salvação. E claro que não é muito legal um doutor da lei pedir conselho para um camponês, mas ele foi até onde estava Jesus, com seus discípulos lá no campo. Qual o mestre que farei para herdar a vida eterna? Jesus viu a preocupação dele, teve compaixão dele, porque viu o problema dele. Jesus viu a alma dele. Ele achava que podia conquistar a salvação como fazia as outras coisas. Entendeu? Ele estudava bastante, então tirava boas notas. Ele se esforçava mais que os outros no trabalho, ganhava uma promoção. Então, eu vou me esforçar mais na vida cristã e vou ganhar a salvação. Pronto. Jesus teve compaixão dele, coitado. Ai, meu Deus. E Jesus disse para ele o que ele tinha que fazer. Já que você realmente quer, então vou te dar aqui a lista. Jesus deu lista para ele. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não matarás. Jesus deu para ele os 10 mandamentos. Ele, em vez de se sentir pequeno, jogar as mãos para o céu, fazer uma careta e falar, mas guardar os mandamentos? Quem que consegue? O senhor consegue, Jesus? Porque eu estou tentando desde criança, eu não consigo. Não dá para mim, é muita coisa, eu não consigo, não sou perfeito. Como assim guardar os mandamentos? Estou perdido. Não. Imagina que ele vai falar isso para Deus. O que Jesus falou para ele, que é para mostrar quão longe da salvação ele está, quão perdido ele se encontra, para salvá-lo de verdade, só faz ele ficar mais importante. Deixa eu ver a listinha. Não matarás? Não mata ninguém. Não adulterarás? Só de vez em quando eu olho, né? Penso alguma coisa assim, com a menina e tal, mas é tudo coisa de homem viril, tranquilo. Não furtarás? Um pouquinho de extorsão aqui, uma mentirinha ali, tudo, mas é parte da vida do negócio. Mas se eu falar a verdade, o cara não compra seu produto, então passei. Não terás falso testemunho? Não. Honra teu pai e tua mãe? De vez em quando eu falo com meus pais. Ei! Passei, Jesus. Tem algum mandamento mais para mim aí? Não sei como que Jesus não dá risada na cara dele. Ou não chora. De ver como é que o ser humano pode ser assim. Então Jesus fala para ele claramente. Tá bom. Você quer ser perfeito? Vai e vende tudo o que você tem. Dá para os pobres tudo, 100%. E vem e segue-me. E terás o seu tesouro no céu. Jesus deu a resposta certa para ele. Era seguir a Jesus a resposta. Não é guardar mandamentos. Não estou dizendo que os mandamentos não têm valor. Mas nós não podemos colocar a carroça na frente dos cavalos. A característica única do reino de Deus, pela fé, pela graça, são salvos. E não é quando você conseguiu conquistar aquela luta, aquele mau hábito, que você fala, agora sim eu estou salvo, venci aquele pecado. Não! Claro que tem que vencer o pecado, claro que tem que lutar contra o mal, mas não é isso que te garante a salvação. Ela é de graça, é a característica única do reino que Jesus veio fundar. Para João isso era demais, para os fariseus eles não podiam entender. Era escuro, era de noite, e eu consigo ver na cara de Nicodemos a cara de espanto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, deu de graça, para que todo aquele que nele crê. Nicodemos está perdido, Nicodemos não entendia, mas como? Mas como? E todas as leis, todos os mandamentos, não é isso que me salva. Então, dá para ver, dá para imaginar a cara de surpresa do velho Nicodemos. Que lindo o reino de Deus! Que magnífico o reino de Jesus! Como será que João recebeu essa resposta de Jesus? Os discípulos voltaram.
E disseram, olha, Jesus disse isso. E João ali, aquela pequena aberturazinha, escutando os discípulos falavam. Eu penso que ele olhou com o olho dele para um lado assim. Começou a pensar. Um pequeno sorriso deve ter vindo nos lábios dele. E ele deve ter pensado, olha, é assim que será o reino de Deus. É assim que o rei vai proceder. É isso que ele fará. Finalmente João entendeu. Não era que Jesus não estava dando bola para o sofrimento dele lá no calabouço de Herodes. Não é que Jesus tinha se esquecido de João. Jesus estava lutando para vencer um calabouço muito maior, o calabouço da morte eterna, e salvar toda a humanidade, sem exceção. Trazer salvação para todos, até para o pior dos piores casos desse planeta. Os piores assassinos, os piores estupradores, os piores criminosos, os piores traidores, todos poderiam ser salvos se rendessem a Jesus. Um reino único, um reino eterno, um reino onde os rejeitados da sociedade que não têm valor, que não estão de acordo com os padrões de beleza ou de riqueza, são aceitos. Todos são lindos diante de Deus, todos sem exceção. Todos lindos. Eu lembro quando eu era mais jovem. O ditado, a gente falava com muitos jovens, brincadeiras de brasileiro, né? Não existe mulher feia, existe mulher... Como é que é o ditado? Me ajuda aí. Mal cuidado. Mal cuidado. Isso. Na realidade, diante de Deus, todos somos lindos. Não existe nenhum ser humano feio. Existem seres humanos confundidos na sua mente. Mas para Deus todos são lindos. Você é lindo, você é linda e maravilhosa. Um reino para os rejeitados, um reino onde não há morte. Um reino onde o Evangelho é para os pobres. Como não abraçar esse reino? Como não entregar, como não viver como um reino assim? Como não morrer como um reino assim? Eu vou cantar uma melodia que eu compus há muitos anos atrás, curtinha. E eu faço um desafio para você, abraçar esse reino. Se eu fosse colocar um título nesse sermão, eu colocaria o título Um reino pelo qual vale a pena morrer mesmo. É tudo, é o máximo. É único, é maravilhoso, é de paz, é de liberdade, é de alegria, de gozo. Quando eu estiver cantando, em resposta a esse desafio aqui, você aceita esse reino, quer abraçar esse reino, e nesse ano de 2023, andar bem pertinho de Jesus mesmo, Ele vai ajudar você, Ele vai te libertar. Porque só Jesus salva. E se você concordar, levante-se aí enquanto eu estiver cantando. Por favor. Porque o meu jugo é suave,
descanso acharei. Então descanso acharei. Então descanso acharei. Eu não sei se está ligado. Eu não sei se quando voltarei aqui, porque só Deus sabe o dia de amanhã. Só Deus sabe. E eu quero fazer para você um chamado mais forte. Vem aqui na frente. Vem aqui abraçar esse reino. Vem aqui e deixa para trás tudo da sua vida agora. Tudo. Não venha com desculpa que não posso. Primeiro acertar as contas. Não. Para. Vem aqui. O ladrão na cruz não teve tempo de acertar contas nenhuma. Deus está te chamando para uma decisão muito séria, a mais importante, a número 1 na vida. Decisão de seguir a Jesus sem reservas, entrega total. Porque Jesus não gosta de ser tomado pela metade, não. Jesus não quer ser recebido aos pouquinhos, não. Jesus não vai se vender por qualquer coisa barata, não. Ai, hoje eu preciso um pouquinho de Jesus. Aí passa o hoje, amanhã você não precisa mais dele. Jesus não quer assim, não. Isso seria sujeira. Jesus só aceita quando você recebe ele completamente, totalmente, inteiro. Solta uma música aí, Gil. Está muito seco esse apelo. Mas quando você faz de Jesus sua única saída, quando não tem mais nenhuma outra opção, você olha para lá, já tentou aquilo. Ah, mas você não tentou o mais importante. Mas como assim, pastor? Eu estive orando o tempo todo. Eu sei que você esteve orando. Eu sei que você foi honesto. Acontece que na briga entre o bem e o mal, tem coisas que você nunca e eu nunca vamos saber. Somente o sofrimento e a dor, a angústia e a luta vai abrir o teu olho e você vai conseguir ver a janela do céu aberta. Aquela bênção que Deus tinha para você que você nem sabia. É esse Deus que nós temos. Ele vai surpreender você. Criança, ele vai te surpreender. Quando você for para casa um dia e falar, puxa, eu queria ser como esse pastor aí, ó. Eu queria servir a Deus assim, ó. E sua mãe vai olhar para você, você vai falar essas palavras, e sua mãe vai dizer assim, mas como é possível? Deus está trabalhando com meu filho, com a minha filha. Ele vai olhar para você, adulto, com a sua consciência pesada e seu passado cheio de histórias negativas. E quando você fizer dele a única saída, não tem mais opção, não tem mais caminho para ir, só Jesus, a única solução. E você fala, tá bom, Senhor, eu morro se o Senhor quiser, mas fala para mim o que o Senhor quer, estou aqui. E você começa, dia atrás dia, a viver no Espírito. E a espera te machuca. E a resposta não vem. Não desanime, não pare de esperar. Na vida espiritual tem momento para esperar, sim, só esperar. E quando Deus fala para agir, aí você vai e age. E você vai com uma alegria. Você fala, eu queria morrer outro dia. Hoje eu estou aqui, cheio de alegria. De onde saiu isso? É o Deus que nós temos. Mas tem que fazer dele a única saída. Idoso. Seus filhos viajaram, trabalham em outra cidade. Você está sozinho. No dia do seu aniversário, às vezes nem lembram de ligar para você. Você pede para um filho, vem aqui meu filho, preciso falar com você. Ah, pai, não posso. E você olha e fala, meu Deus, eu criei meus filhos, eles nem querem vir, nem mais dão bola para mim. E você se sente acabado, sozinho, no desespero. Olhe para Jesus, louve a Jesus, cante um
hino a Deus. Porque quando você canta a Deus, as portas do inferno são abaladas, as correntes que Satanás usa para te prender são arrebentadas, e você é livre em Jesus. Esse é o Jesus que eu quero deixar com vocês hoje. Eu não sei quando voltarei. Esse é o Jesus real. Faça dele a sua única saída. Pare de escutar as promessas desse mundo. Pare de escutar a televisão. Pare de escutar a internet. Pare. Faça um silêncio na sua vida. A mente do ser humano não foi criada para estar no meio de tanta coisa assim. Isso aí só confunde a gente. Só aumenta a ansiedade, aumenta as doenças do sistema emocional. E assim por diante. Você não vai conseguir mais ver a luz. Vai desistir da sua fé, desistir da sua vida, desistir da sua família, desistir de crescer em Cristo. Pare de olhar essas coisas, pare de escutar as vozes do mundo. Pegue a sua Bíblia, o livro que Dwight Moody abraçou como a esperança da humanidade, e faça da cruz de Cristo o ponto central da tua vida. Vamos orar. O que mais pode ser falado, Senhor? O que mais pode ser dito? Temos escutado a tua voz, temos escutado o teu conselho, temos entendido que o Senhor tem que ser a nossa única solução. As forças do mal, as forças do mundo nos puxam para outro lado. Estamos divididos muitas vezes, queremos ser Deus completamente. Mas, Senhor, nessa manhã estamos tomando uma decisão de novo renovada. Queremos que o Senhor seja a nossa única solução, nossa única saída, nossa única salvação. E mesmo que as forças do mal nos puxem para o outro lado, Senhor, fazemos aqui um compromisso contigo e rogamos as tuas misericórdias para que o teu Espírito Santo venha nos lembrar durante a semana. Quando as forças do mal nos puxarem para o lado oposto, que o teu Santo Espírito nos lembre do nosso compromisso aqui, que nós lembremos: Jesus é a minha salvação. Jesus é o meu Salvador. Deus possa nos dar essa experiência a todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem regressar aos seus lugares, por gentileza. Se quiserem ficar em oração, um momento é muito bom.